Bem-vindo de novo ao nosso série de vídeos sobre calvinismo e arminianismo. Eu sou o pastor Jonathan Chase, sou missionário das Igrejas Reformadas do Canadá, trabalhando aqui no Brasil e junto com as Igrejas Reformadas do Brasil e particularmente aqui no Instituto João Calvino. Então nós estamos estudando calvinismo e arminianismo e nós já tratamos a doutrina da eleição, a doutrina da depravação original, e também a conversão do homem e a expiação de Cristo. Então, já tratamos 4 dos 5 doutrinas do calvinismo e também do arminianismo, que, se vocês lembram, o arminianismo é que iniciou 5 pontos e o calvinismo responde a esses 5 pontos. Então, qual é o quinto ponto? O quinto ponto é a perseverança dos santos. Antes de entrar em detalhes, eu quero mostrar como todos esses são ligados juntos. Deveríamos reconhecer, nesse ponto, que realmente estamos tratando 2 sistemas de doutrina. Não apenas ideias soltas, doutrinas soltas, mas sistemas integradas. Então, se você olha o arminianismo, ele começa na base do livre-arbítrio e da responsabilidade humana à custa da soberania de Deus. Então ele diz, o homem tem que ser livre em todas as suas decisões, tem que ser independente da soberania de Deus e também todos têm que ter oportunidade igual, senão Deus seria injusto. Então, ele já começa nessa base do livre-arbítrio. Qual a consequência? Quando Cristo morreu para todos os homens, para dar a todos a oportunidade igual de arrependimento e conversão e salvação. Qual a próxima consequência? A regeneração, ou a fé, tem que vir do interior do homem. Não vem da soberania de Deus, senão Deus seria injusto em dar fé para alguns e não outros. Então eles dizem, não, todos têm que ter oportunidade para a fé, e os que escolhem pela fé serão salvos. A última consequência disso, que agora trata no quinto ponto do arminianismo, é que mesmo salvos, mesmo regenerados, eles têm que se sustentar na fé por livre-arbítrio. Então, há a possibilidade de um regenerado cair da graça, voltar para o mundo. Então esse é um sistema integrado. Por outro lado, o calvinismo também é um sistema integrado. Começa com a soberania de Deus. Deus que escolheu, não à custa da responsabilidade humana, mas paralelo à responsabilidade humana. Deus escolheu. Então, quando Cristo morreu para todos os homens, para regenerar todos os homens, ou apenas para salvar aqueles para quem ele morreu. Calvinismo afirma, não, é limitado, não limitado no seu efeito. Ele verdadeiramente regenera, salva esses homens, mas não todos os homens. Também, quando trata a regeneração, de onde vem o novo coração, de onde vem a fé do homem, vem, segundo as Escrituras, afirma calvinismo, vem de Deus. É Deus que dá a fé. Como Paulo diz, sois salvos pela fé e isso não vem de vós. Vem de Deus. É dom de Deus. Qual a consequência disso para a perseverança? Nós afirmamos que é Deus quem preserva os regenerados para não cair. Que não há possibilidade do regenerado cair da graça. Quero mostrar como nós vemos essa mesma sequência, esse sistema integrado na própria Escritura. Romanos 8, versículo 29, diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, e se refere na eternidade, Deus escolheu certos homens, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Você vê uma sequência aqui em Romanos 8, que cada um é ligado ao anterior. Todos os que ele conheceu, ele predestinou. Todos os que predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Cada um necessariamente segue o outro. A pergunta é, os que Deus regenerou poderiam cair da graça? Segundo Romanos 8, ele diz, não, é tudo ligado. Nenhum dos que Deus justificou será perdido. E vemos isso não somente nesse texto, mas em muitos outros textos bíblicos. João 10, versículo 27, diz assim, é Cristo falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Veja, Cristo diz, minhas ovelhas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aí você vê, todos os que foram justificados serão salvos. Não existe quem Cristo pagou seus pecados, libertou do pecado, justificou, está em paz com Deus e depois ele cai da graça. 1 Pedro 1, versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E mais um, 1 João 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí você vê, ele até reconhece. Pode pecar? Pode, mas não vive na prática do pecado. Pode até passar um tempo pecando, mas se é nascido de Deus, não vai continuar nessa condição. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então nós vemos em todos esses textos, e poderíamos citar até mais, que os regenerados, os verdadeiramente justificados e salvos, serão salvos até o fim. Isso não quer dizer de forma nenhuma que os verdadeiros crentes não podem pecar, porque podem. E o texto bíblico também é muito claro sobre isso. 1 João 3, versículo 9. Não, deixa eu citar 1 João 2, versículo 1. Ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, é possível o cristão pecar? É possível. Mas ele diz, não permanentemente. É inconsistente com o seu novo nascimento. Mas se pecar, temos o advogado. Por isso que Cristo nos ensinou a orar. Dentro das outras petições da oração dominical, perdoa-nos as nossas dívidas. Por quê? Porque ainda cometemos pecados. Ainda precisamos rogar a Deus diariamente por perdão. Então, quando entra em capítulo 5 dos Cânones de Dort, ele trata a perseverança dos santos, ele começa já com esse ponto fundamental. Ninguém aqui está dizendo que cristão não peca. Então, artigo 1 diz, aqueles que, de acordo com seu propósito, Deus chama à comunhão de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo seu Espírito Santo, ele certamente os livra do domínio e da escravidão do pecado. Como Paulo diz também em outros lugares, não sois mais escravos do pecado. Vocês têm a força, têm a liberdade de dizer não ao pecado e sim à justiça de Deus. Mas, ele continua, nesta vida, ele não os livra totalmente da carne e do corpo do pecado. Não somos livres ainda da carne. Temos que lutar contra a nossa própria carne. Não somos escravos, mas sim estamos na luta. Até o dia que Cristo volta
e aperfeiçoa nossos corpos, estaremos na luta contra o pecado. Quando as Escrituras tratam a carne, não se refere somente à substância física do corpo, mas toda a existência atual da nossa natureza humana. Temos emoções, temos impulsos naturais, instintos pecaminosos, temos hábitos antigos que desenvolvemos no pecado e temos até desejos no coração que não gostamos, não queremos, mas temos. E então lutamos contra a nossa carne. O resultado disso é que sim, o cristão peca. Ele cai no pecado, ele sofre de pecados diários por causa da fraqueza dele do corpo. Isso é muito importante a enfatizar, porque quando falamos da perseverança dos santos, não estamos dizendo que os santos, os verdadeiros regenerados, não pecam mais. E isso enfatiza também para o consolo daqueles de vocês que são calvinistas já, e às vezes comete pecado e chega a questionar, será que sou salvo mesmo? Porque se fosse regenerado, um regenerado não faria aquilo que eu faço. Não, ele peca. Os regenerados pecam. Mas onde é que eles vão quando pecam? Eles vão para Cristo. Vão para nosso advogado junto ao Pai. Para a cruz de Cristo, onde eles encontram perdão. Eles vão como Cristo diz também, em oração para Deus, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. É interessante também, aqui no texto dos Canos de Dort, ele enfatiza que o cristão, o regenerado, embora peca, ele usa os santos exercícios de piedade. É uma frase que tem aqui em artigo 2 do capítulo 5 dos Canos de Dort. Os santos exercícios da piedade. O que isso se refere? Se refere às disciplinas cristãs. Por exemplo, oração, a leitura bíblica, a comunhão dos santos com a exortação mútua, cristãos encorajando, exortando um ao outro, jejum, contabilidade. Vocês têm amigos cristãos com quais você conta os seus pecados, você relata os seus desafios para receber encorajamento e exortação. Todos esses são disciplinas cristãs, os santos exercícios da piedade. Também a pregação e o culto dominical. O cristão regenerado atende ao culto, ele vai para o culto, porque lá ele é alimentado para a luta contra a carne. Então isso eu enfatizo porque uma alegação contra os calvinistas, que às vezes os arminianos fazem, eles dizem, não, os calvinistas, eles acham que já são regenerados, já serão preservados, então eles são preguiçosos, não lutam contra o pecado, porque se sentem seguros e então não precisam lutar. Você vê os próprios Canos de Dort dizem, não, o cristão luta, o cristão usa os meios que Deus dá. E isso é até a prova de que ele realmente é regenerado. Então temos que ser honestos sobre o poder da carne e do pecado. Não somos escravos, mas lutamos, estamos na batalha. E isso também podemos jogar de volta aos arminianos, porque eles se levam a sério o poder da carne e o poder do pecado, eles deveriam reconhecer que não tem como perseverar se não for Deus nos preservando. Precisamos de ajuda, precisamos do poder de Deus, senão não iríamos aguentar. É por isso também que Cristo nos ensina, vigiai e orai, para não caíres em tentação. Por quê? Porque é Deus que nos preserva. Se a gente pensa, eu posso com minhas forças resistir ao pecado, não vai conseguir. Não vai. Por isso que o cristão ora buscando o poder de Deus para nos preservar. É exatamente isso que Deus faz. Ele preserva todos os que são os seus. Diz aqui, artigo 3 do capítulo 5, por causa desses resquícios do pecado
que ainda restam no íntimo, e também por causa das tentações do mundo e de Satanás, os convertidos não conseguiriam perseverar nessa graça se deixados às suas próprias forças. Mas Deus é fiel e os confirma misericordiosamente na graça que de uma vez por todas lhes foi outorgada, e os preserva poderosamente até o fim. Uma forma que os arminianos, pelo menos nos séculos passados, distorceram isso, disseram, não, Deus nos dá a força para resistir o pecado, mas ainda depende de nós se vamos usar a força que Deus nos dá. Considerem, irmãos, os textos bíblicos que tratam isso. Por exemplo, 1 Coríntios 1, versículo 7, diz, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico diz que Deus vai nos deixar possível a nos confirmar, ou que é Deus que nos confirma. Aqui diz, o qual vos confirmará. Ele que nos preserva, ele que nos sustenta. Judas, versículo 25, começando no versículo 4. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Diz, ele que vos confirmará, ele que vos apresentará com exultação, que guardará de todos os tropeços. Os arminianos estão corretos em afirmar a responsabilidade humana. E é isso que eles querem fazer, afirmar a responsabilidade humana. Sim, nós temos que perseverar, mas confessamos, é Deus que nos preserva. Nossa própria perseverança é algo que vem de Deus. Então, isso que nós queremos destacar em primeiro. Da próxima vez, no próximo vídeo, eu quero tratar alguns textos que aparentemente parece apresentar um certo risco para os regenerados, um risco de cair que leva a um senso de urgência, de vigilância e oração. A acusação dos arminianos é que se existe urgência, então existe risco. Se existe risco, então existe a possibilidade do regenerado cair da graça. Então, fiquem atentos para o próximo vídeo e trataremos esse assunto de se existe ou não risco de cair da graça. Até a próxima vez.